Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira e nessa semana nós vamos abordar o conteúdo de sequências, tá? Então eu estou falando aí com o pessoal do 8º ano. A gente vai ter uma aula sobre sequências recursivas e sequências não recursivas. E já vou adiantar para vocês que lá no nosso canal no YouTube tem um outro vídeo sobre sequências que eu gravei para o 7º ano e que daí, se alguém tiver com mais alguma dúvida, pode acessar esse vídeo também para te ajudar aí a realizar as atividades que foram propostas nesta semana, tudo bem? Bom, então vamos lá, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E a gente vai falar sobre sequências. Você sabe o que é uma sequência recursiva? Você sabe determinar o termo geral de uma sequência? Então, ao final dessa aula, a nossa expectativa é que vocês consigam classificar, uma sequência em recursiva e aprendam a determinar o termo geral de algumas sequências. E para isso nós vamos começar abordando um problema com a sequência dos números triangulares, tá? Então é uma sequência que ela é formada baseada em figuras. Observe essa sequência formada por números triangulares. Os números correspondem à quantidade de bolinhas das figuras dessa sequência, tá? Então, observando aí a figura 1, a figura 2, a figura 3, vocês percebem algum padrão? Na figura 1, ela é formada por 3 bolinhas, a figura 2 por 6 bolinhas. Então, se você contar aí quantas bolinhas tem nesse triângulo da figura 2, vai dar um total de 6. E a figura 3 por 10 bolinhas. Quantas bolinhas terá o próximo triângulo dessa sequência? Você consegue identificar algum padrão? Então, observe aí que a gente percebe que o triângulo está aumentando o tamanho dele, tá? Então, o número de bolinhas também está aumentando, mas será que está aumentando de uma forma constante? Será que existe algum padrão por detrás desse aumento? Ou esse aumento está se dando de uma maneira aleatória, tá? Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o número de bolinhas em cada triângulo está aumentando. E da figura 1 para a figura 2, teve um aumento de 3 bolinhas. Da figura 2 para a figura 3, teve um aumento de 4 bolinhas. Então, vamos tentar descobrir o segredo dessa sequência. Pausa um pouquinho o seu vídeo aí, tá bom? E vamos tentar aí descobrir quantas bolinhas que a gente vai ter na figura 4, tá legal? Quantas bolinhas serão necessárias aí na figura 4? Tenta fazer o desenho no seu caderno e descobrir essa quantidade. Bom, pessoal, quem aí já desenhou, quem já fez aí os seus cálculos, o seu rascunho, vai perceber que a figura 4 vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Então, a gente tem aí um aumento de mais 5 bolinhas e a figura 4 vai ficar com 15 bolinhas. Então, da figura 1 para a figura 2 aumentou 3, da figura 2 para a figura 3 aumentou 4 e da figura 3 para a figura 4 aumentou 5, tá bom? E a gente consegue representar esse padrão, esse aumento, através de uma expressão algébrica, de uma fórmula matemática, tá? Nesse caso, para eu descobrir quantas bolinhas vai ter a próxima figura, eu preciso saber de antemão quantas bolinhas que tinha a figura anterior. Então, a gente diz que essa é uma sequência recursiva, em que para determinar o número de elementos de uma determinada figura, a gente vai depender da figura anterior. Então, aqui eu vou entrar com a parte algébrica, que é a nossa novidade, que talvez vocês sintam um pouquinho de dificuldade, mas é importante a gente começar a entender e a começar a escrever essas expressões
essas fórmulas matemáticas aqui, tá? Então, aqui o que significa o AN? A letra A vai estar representando para mim o número de bolinhas de cada figura. E a letra N é a posição da figura, tá? Então, o que seria A1? Seria a figura 1, que tem 3 bolinhas. A2 seria a figura 2, que tem 6 bolinhas, e assim por diante. E para essa sequência, a gente percebe que eu sempre tenho que pegar o número de bolinhas da figura anterior e ir somando um determinado número. Então, para a primeira figura, né, para a figura 1 para a figura 2, a gente somou 3, depois a gente somou 4, depois a gente somou 5. Então, esse número que a gente vai somando seria a posição da figura mais 1. Então, vamos ver como que isso fica num exemplo da figura 4. A gente já viu que a figura 4 tem 15 bolinhas, né? Então, vamos lá. A figura 4, para eu descobrir quantas bolinhas vai ter a figura 4, eu tenho que pegar a quantidade de bolinhas da figura 3 e somar com o n mais 1. O que é esse n mais 1? É o 4, que é a figura 4 que a gente está querendo descobrir, mais 1. Esse 1 sempre é uma constante, tá? Nessa sequência. Então, na figura 3, a gente tinha, que era a figura anterior, a gente tinha 10 bolinhas. 4 mais 1, 5. Então, 10 mais 5 vai chegar no 15, tá? Então, eu vou deixar como desafio aí, vocês descobrirem quantas bolinhas vai ter a figura 5, 6 e 7. Tá legal? Então, fechando aqui essa parte de sequência recursiva, a gente fala que uma sequência é recursiva quando é necessário conhecer o termo anterior para determinar o próximo termo, tá? Mas nem todas as sequências elas precisam ser escritas numa forma algébrica em que eu necessite do termo anterior, tá? Então, existem sequências em que a gente não precisa conhecer o termo anterior para determinar um termo qualquer. Como assim, professor? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da sequência dos múltiplos de 5, tá? Então, a sequência dos múltiplos de 5, a tabuada do 5, 0, 5, 10, 15, 20. Daí você pode estar falando, para descobrir o próximo termo, eu pego o termo anterior e somo 5. Isso pode ser desse jeito. Mas nesse exemplo, a gente também pode determinar um termo geral em que eu não preciso conhecer o termo anterior. Aqui, como tem a ver com a tabuada do 5, esse termo geral vai ficar multiplicado por 5, tá? Então, o que seria o AN? Seria um termo qualquer da minha sequência. Eu vou fazer 5 vezes a posição desse termo menos 1. Como assim? Então, nesse exemplo, a gente já tem 5 termos. Vamos dizer que eu quero descobrir quem que é o próximo termo, o sexto termo, ou seja, o A6. Então, o N, que representa a posição do número aí na minha sequência, seria igual a 6, tá? Para descobrir o A6, eu vou usar esse termo geral, essa fórmula, que é 5 vezes a posição que a gente quer, menos 1. Então, 6 menos 1 dá 5. 5 vezes 5 vai dar 25, tá? Então, em algumas sequências, a gente pode usar aí o raciocínio recursivo, recorrendo ao termo anterior. Em outras sequências, a gente pode perceber um padrão e tentar descobrir o termo geral, que é essa fórmula matemática, sem necessariamente recorrer ao termo anterior, tá? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado dessa aula sobre sequências. Façam as atividades que foram lá disponibilizadas nesta semana. Se tiverem alguma dúvida, anotem aí no caderno de vocês. Boa semana e bons estudos. Tudo bem? Até mais aí.